conhece bem todos os seus queridos filhos, e não deixará faltar, e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde Espírito Santo, Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa, nossa amadíssima esposa. Vamos nos sentar. Quem quiser acompanhar através da sua Bíblia, pode abrir na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 4 e seguintes. Carta de São Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. São Paulo escreveu 2 cartas para esta comunidade de Tessalônica. A primeira, e diz assim, capítulo 5, versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, ao contrário, que somos do dia, sejamos sóbrios. Tomemos por couraça a fé e a caridade, e por capacete a esperança da salvação. Porquanto não nos destinou Deus para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Uma das coisas que eu tenho observado nos tempos de hoje é que nós e toda uma grande parte da humanidade tem sido extremamente sonolenta. No sentido de que, apesar de ficarem mais tempo acordados do que outros ficam, vigiam muito pouco. Me faz lembrar o episódio de Jesus, que após ter anunciado que o seu tempo havia chegado, de ter descido na festa dos tabernáculos e o povo já ter querido prendê-lo, dos discípulos terem visto na última ceia, quando Judas chegou, e Jesus disse que Judas o estava traindo no meio da refeição. Jesus então sai para o Horto das Oliveiras, leva seus discípulos, leva 3 deles mais próximo, e diz para eles: vigiai, para não cairdes em tentação. O corpo está pronto, mas a alma é fraca. E Jesus sai para rezar e pede para eles. Jesus, pessoalmente, pediu aqueles 3 discípulos que mais andaram com ele, os 3 discípulos que viram ele ser transfigurado no Tabor, quando Jesus sobe no Monte Tabor e fica tão fantasticamente glorioso, que eles querem fazer umas tendas para não sair mais de lá.
Aqueles 3 discípulos que Jesus levou para quando ressuscitou a menina, e só os 3 viram. Aqueles 3 discípulos viram coisas extraordinárias de Jesus. E quando Jesus pede para eles ficarem vigiando, o que eles fizeram? Quem lembra? Dormiram. Dormiram. Só tinham um pouquinho, e Jesus volta e diz para eles: puxa vida, vocês não puderam vigiar nem um pouquinho? Foi o dia que Jesus suou sangue. Foi o dia em que Jesus viu o tamanho do sofrimento que ele ia ter para carregar o meu pecado, para carregar os nossos pecados. Mas os de vocês eu não estou preocupado. Eu estou preocupado é com o meu, porque eu quero que ele carregue o meu pecado, que ele liberte a minha vida, que ele me transforme, que eu seja um homem melhor. E cada um de vocês busque isso também. Mas ele fez isso por todo mundo. E os seus discípulos, queridos, próximos, melhores amigos, os que mais viram as coisas, dormiram. São Paulo vai falar sobre isso. E ele vai dizer assim: olha, nós somos filhos da luz. Nós não somos de noite. E até ele vai falando, quem se embriaga, embriaga-se de noite. Por que ele fala da embriaguez? Primeiro, porque ele quer nos libertar de tudo aquilo que nos amolece, tudo aquilo que nos atordoa. Vocês sabem que uma das estratégias do diabo é baixar o nível de consciência, em especial da juventude, em especial de muitas pessoas, homens e mulheres, que acabam sendo enganados pelo diabo porque deixaram-se levar, perderam a sobriedade. Sobriedade. Quem já viveu com algum alcoólatra, ou com algum usuário de qualquer tipo de droga, ou mesmo de comprimidos por necessidade, ou até mesmo por vício, sabe que essas pessoas ficam com a consciência mais diminuída, fácil de serem alvos do diabo, de situações, de caírem, de serem enganados. É ou não é verdade? Quem já viveu isso sabe disso. Eu falo com a maior liberdade do mundo. Meu pai, quando bebia, era outra pessoa. Ele não era o homem maravilhoso que a gente tinha em casa. Ele não era o homem honesto, extraordinário. Honesto ele continuava, mas ele se tornava uma pessoa horrível, que a gente tinha até medo, que a gente nem queria ficar junto, que a gente não queria levar os amigos. Mas eu não preciso falar do meu pai, posso falar de mim mesmo antes de conhecer Jesus. Não é ainda jovem? As pessoas às vezes me encontram, me contam coisas que eu falo, não é possível que eu fiz isso. Amigos de faculdade falam: nossa, você lembra tal coisa? E eu falo: Jesus amado, graças a Deus, Deus já me tirou disso. Por isso é que a palavra diz: fica vigilante, fica sóbrio, fica atento, para não cair e para estar pronto, para ajudar e resolver coisas na sua vida, na nossa vida. Muitas vezes, e eu posso falar isso, sem querer, de forma nenhuma, fazer nenhum tipo de crítica, porque estou aqui falando de forma pública, mas as pessoas vão em lugares de outros tipos de religião, e se metem nos batuques, e vão girando, girando, e dançando, e daqui a pouco já não tem mais consciência, e muitas vezes se tornam alvos de espíritos malignos, que os dominam e que os fazem fazer coisas que a gente nem imaginaria que uma pessoa seria capaz de fazer. E eu já tive a oportunidade de rezar por gente assim, e eu vi o tamanho da luta. O que eu estou contando para vocês é uma verdade, gente. Jesus está falando: não caiam em ciladas, fiquem sóbrios, fiquem espertos, vigilantes. Vocês são do dia, vocês não são da noite. Ele não está falando que você não deve dormir à noite, ele está falando para você dormir bem à noite. Já dizia Santo Inácio de Loyola, que você pode fazer todo tipo de sacrifício,
mas dormir é fundamental, não é? Você deve, pouquíssimas vezes, por razões muito específicas, fazer, não é, penitências de sono, porque a pessoa que fica vários dias ou ou muito tempo dormindo mal, certamente fica também menos sóbrio. Menos sóbrio. Tanto é que pessoas que precisam de tratamento, que entram na fase de mania e na fase de depressão. Na fase de depressão precisa cuidar, porque a pessoa pode se matar. E na fase de mania a pessoa não dorme, fica aceleradíssima, fazendo coisas tremendas. Eu me lembro que eu fui atender um monge uma vez, contratou um avião para jogar água benta na cidade. Lembra, Paulo? Né? Gastou todo o dinheiro da família dele para pegar um avião para jogar água benta na cidade. Até que a ideia de jogar água benta em nós não é ruim não, mas muito louco, não é? Ele estava numa fase. E depois, quando entrou na outra fase, foi uma dificuldade. Paulo atendeu ele junto comigo, não foi, Paulo? Sofreu muito, a noiva dele também. Irmãos, a sobriedade é fundamental. Mesmo quando você recebe o poder do Espírito Santo pela primeira vez, que você fica até um pouco fora da casinha, e é verdade, mas logo o Espírito Santo te põe em sobriedade. Você pode ficar cheio do Espírito e ser sóbrio, porque a palavra diz que é preciso estar sóbrio. Sóbrio. Veja o que está tirando a tua sobriedade. Você é da luz. Fala para o teu irmão, você é da luz, você não é das trevas. Você é filho da luz. Filho da luz. E por isso a palavra diz, se você é filho da luz, você falou para o teu irmão que ele é filho da luz? Falou? Então diga para ele agora, então vigia. Gente, quando você não vigia, você não percebe na hora que o diabo está fazendo uma armadilha para você, e você só vai perceber que você caiu nela, que se você tivesse vigilante, você não tinha deixado aquela briga acontecer, que você não tinha deixado aquela situação ocorrer. Aí você fala, puxa vida, eu não percebi. Por que não percebeu? Porque não estava vigilante. Então mantenha-te sóbrio e mantenha-te vigilante, ouvindo a Deus. Deus não vai deixar de falar para você. Ele vai dizer, hoje você se prepara, porque no final da tarde, a hora que chegar, teu marido, ou tua esposa, sei lá quem, teve uma briga lá no serviço, engoliu tudo e vai despejar em você. Aí se você já sabe disso, é mais fácil, não é? Vai para a casa da mãe, não é? Não estou dizendo para você fazer isso, mas quando a gente sabe o que vai vir, a gente se prepara. Quando você sabe que um filho está numa situação, você se prepara. Agora, se você não sabe, a chance de cair é maior. A chance de cair é maior, a chance de não resolver com sabedoria, a chance de não ter uma palavra sábia para o momento, a chance de não ter uma atitude que soluciona. E gente, eu posso afirmar para vocês, eu já tive a graça de estar vigilante muitas vezes e conseguir escapar de muitas situações. E eu já tive a graça para poder dizer para vocês, de Deus ter me falado algo, eu não ter vigiado, e depois eu ter parado e falando, meu Deus, Deus tinha me avisado, e mesmo assim, eu não prestei atenção. Deus às vezes me falou, às vezes Deus fala, olha, você vai ser traído, cuidado. Aí você sabe que Deus falou, depois que aconteceu, você fala, Virgem Maria, não é que me traíram mesmo? Não estou falando de traição matrimonial, não, estou falando, porque essa tem um contexto muito mais complexo do que isso, não acontece de noite para o dia, não é? Já estava acontecendo, mas às vezes um amigo que te vira as costas, uma amiga que te faz um parente, e Deus avisou, mas você não vigiou, depois você fala, nossa, se tivesse vigilante, você teria tomado mais cuidado, teria lidado com essa situação melhor. Fica sóbrio, fica vigilante. Você é filho da luz, você é filho do dia, você não é filha da noite.
Você pode ir para a festa, claro, jovens, mas vigilante. Mas vigilante. Fala para o irmão de trás, sóbrio e vigilante. Filha da luz, se for mulher, filho da luz, se for homem. Filho da luz, vigilante. Todo mundo, gente, precisa ser vigilante, seja qual for a sua condição. Vigia. Você, moça, rapaz, homem, mulher, é filho da luz. E se você é filho da luz, Deus vai lhe dar revelação, palavra, discernimento, desde que você esteja vigilante e sóbrio. Fecha os teus olhos e fala para o Senhor. Te dá a unção do Espírito para conseguir essa graça, para conseguir essa bênção, para estar na vigilância, para estar na sobriedade, para estar na bênção. O que você tem que ficar? Vigilante e sóbrio. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.